Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, Senhor, estar aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem estendido a cada um de nós. Cuida de nós aqui essa noite, Pai, essa manhã que o Senhor concedeu, que o Teu Espírito Santo venha tocar na nossa alma, abrir o nosso entendimento, para que quando nós sairmos daquela porta para fora, Senhor, possamos ser melhores do que entramos, Pai. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Ajuda cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor, somente o Senhor, seja glorificado aqui, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus, agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, já estivemos aqui em outras ocasiões, né? Mas acho que essa é a terceira vez, né? E estou muito feliz de estar aqui. Me acompanha a minha família, né? Já foi apresentado aqui. Ali está meu pai, o Moanésio, minha mãe, a irmã Neuza. Minha esposa, acho que está com as crianças ali. A Gabriele. Ah, está aqui. Não está vendo? A Rebequinha e o Benjamin. E a Sara, cadê a Sara? Está ali. Amém, graças a Deus, né? E estamos muito felizes de estar aqui nessa manhã, com a graça de Deus. Eu falei para o pastor Márcio que essa vez vai... Ele disse que vai contar a meia vez, né? Porque 25%. Vamos ver se a gente se esforça aqui, pelo menos para ler uns 50%, né? Mas graças a Deus, né? Sabe que nós temos sempre orado por vocês ali. Nossa igrejinha é bem pequena, é um povinho bem humilde, mas que ama a Deus, né? Está buscando servir, buscando estar com o mesmo objetivo que cada um de vocês, que é chegar naquela grande manhã de rápidos, preparados, né? Para ouvir a voz de Deus e sairmos todos juntos daqui. Então, sempre que você for orar, lembre de nós, lembre da minha família, dos meus irmãos. Temos lutas também, dificuldades, mas graças a Deus, eu creio que Deus está nos direcionando, né? Cada dia mais perto dEle, nos moldando. Isso vai dando condição para nós, né? Se aperfeiçoando e chegando mais perto dEle. Eu creio que é isso. Graças a Deus, o irmão Vinícius está aqui também, né? Congrega conosco ali, a irmã Cida. Graças a Deus, uma alegria para mim, né? Ter eles aqui também, graças a Deus. Vieram para... A gente é assim, a gente é do mato lá, né? Pelo menos eu achava que a gente era do mato, né? Mas descendo uma serra aqui, eu vi que nós não somos muito do mato, não. Mato tem para cá, né? Eu falei com o pai, o senhor achou que morava no meio do mato, mas mato é o que tem aqui, né? Mas é bom, né? Conhecer lugares novos e ter experiências novas. Realça a gente, né? Dá um ânimo, né? Então tivemos, o pai nunca tinha conhecido o mar e queria conhecer, eu levei lá para ver o mar, a mãe, e aproveitou, né? Quiseram ficar por lá, mas não teve jeito, tive que trazer, né? Mas graças a Deus, né? Pois é, pastor. Eles agora vai ficar querendo voltar, né? Eu falei, os dois já criou os filhos, tá tudo tranquilo, né? Trabalham, mas não tem nenhum pardal para dar água, por assim dizer. Então ele patrocina a gente que a gente vem, né? Né? Ai. Depois ele vai ouvir aí. Mas é isso aí, né, meus irmãos? Brincadeiras à parte. E vamos por que interessa, né? Ouvir a palavra. Eu não tenho um assunto em específico essa manhã para falar para os irmãos. A gente sempre tem orado a Deus, buscado, jejuado, para que Deus nos oriente, né? Aquilo que a gente vai trazer para a igreja. O profeta sempre chamou nossa atenção em relação a isso, ao ministério, né? Que o ministro ele tem que cuidar, né, daquilo que ele vai dizer ao povo, porque ele é um guia, né?
ele, dentro de todo o corpo local, os olhos, as frechas estão miradas para ele. Então ele tem que saber direcionar o povo. E a única maneira de a gente saber isso é buscar a presença do Espírito Santo cada dia mais, se consagrar, para que assim possamos trazer um alimento sólido para a igreja, né? Não tem um assunto específico, eu gostaria que vocês já estão com a escritura aberta, né? É Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 em diante. E assim pedimos para Deus nos ajudar aqui, né? Trago saudações também do irmão Anderson e família, irmão Anderson Antunes, que congrega conosco ali, conhecido ali, conheceu o pastor Márcio, né? Tivemos um bom companheirismo também. Ele manda um abraço para todos vocês, manda saudação a toda a família. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3 em diante. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus, em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo, porque pode ajeitar aí, pastor, porque é um versículo que traz um grande peso em relação à nossa caminhada cristã. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais o que? Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o principal, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, na qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida, para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, em que agora foi manifesto aos seus santos, até aqui, o 27, irmãos, e aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Até aqui. Senhor Jesus, ajuda nós, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor, nessa manhã, Senhor. Nós por nós mesmos, Pai, poderíamos dizer tantas coisas aqui nessa manhã, Pai. Mas se não for o Senhor entrar em cena, nossa voz soará como um sino que soa ao bater do vento, Pai. Sem que houvesse nenhum entendimento. Mas eu creio que se o Senhor entrar em cena, a Tua palavra será direcionada ao coração dos Teus filhos e eles serão ajudados. Nós temos um objetivo, Senhor, que é ajudar uma porção da Tua noiva aqui. Eu peço a Tua ajuda nesse momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu não sei até que horas que temos aqui, pastor. Então tá bom, né? Tem algumas folhinhas aqui, dá pra gente ir longe. Graças a Deus. Devagarzinho vai ajustando, né, o som aí. Irmãos, eu tenho já alguns cultos falado ali no nosso corpo local a respeito do Espírito Santo. Isso já vai para o 14º, 15º culto. E nós tratamos várias coisas e estamos tratando ainda, estamos escavando, né, na mensagem, na Bíblia, nos historiadores, né, o que diz respeito ao Espírito Santo, porque Deus prometeu algo muito grande para nós. Deus não prometeu para nós ser membros de igreja. Deus não prometeu somente para nós termos regras para cumprir. O que Deus prometeu para nós é algo que na nossa mente tão pequena seria imensurável. Mas o que estamos buscando, e o apóstolo Paulo dizendo aqui, que nós, orando por aquela igreja de Colossenses ali, que eles estivessem crescendo no conhecimento das coisas espirituais. E nós sabemos que em Romanos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que nós seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então tudo isso diz respeito a conhecer, a buscar, a escavar. E por muito tempo, eu vou dizer de mim, nós tínhamos medo de estudar bastante a respeito principalmente de algumas outras coisas fora da literatura da mensagem. Sendo que o profeta mesmo estudou muitos livros. E logicamente que quando estudamos hoje, nós estamos buscando tudo a ótica da mensagem. Porque como eu digo na igreja,
o que nós falamos no púlpito, principalmente eu vou dizer de mim, eu posso dizer de mim, é o que nós aprendemos do profeta. E quando nós lemos alguma coisa, nós confrontamos com a mensagem do profeta, dosamos aquilo e levamos para a igreja. Então, nessa busca incessante sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o que é o Espírito Santo, o que ele tem causado, o que ele causa, quais as reações, quais as características, o que ele faz numa pessoa, o que eu sinto, o que me faz saber que eu tenho o Espírito Santo, isso é algo que mexe com nós, porque é um dos pontos mais marcantes da mensagem do profeta e uma das coisas que ele mais citou em suas mensagens. Você pega a mensagem, por exemplo, ele pregou uma série sobre o Espírito Santo, a mensagem o que é o Espírito Santo, a mensagem Atos do Espírito Santo, a mensagem, acho que o nome de Jesus que tem traduzido para nós, mas é o batismo do Espírito Santo, né? E o profeta vai dizer em vários momentos que era uma indignação que ele tinha. E numa dessas ocasiões ele ficava semanas, ele diz, eu cheguei a perder quase a minha mente, ficar semanas estudando, buscando a Deus, para que Deus mostrasse, conseguisse trazer para a igreja sobre um entendimento melhor a respeito do que é o Espírito Santo. Porque por muito tempo foi mistificado isso. Uma pessoa, eu tenho o Espírito Santo, eu vou no culto, eu sento lá no banco, eu canto louvores, eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. Será que isso traria uma segurança para nós que nós o temos? Então esses questionamentos vai permeando a nossa vida, vai trazendo perguntas, questionamentos em nós, isso é algo que tem que, vamos dizer assim, que é saudável para nós, porque à medida que isso vai vindo, nós vamos buscando, vamos cavando, e isso vai dando ânimo para nós, vai dando, como que eu poderia dizer, vai dando vontade de saber mais sobre o Espírito Santo, sobre Deus, né? E quando o profeta prega a mensagem Atos do Espírito Santo, ele diz, o livro de Atos está ali, livro dos Atos dos Apóstolos, mas o profeta vai dizer, não é Atos dos Apóstolos, aquilo ali era Atos do Espírito Santo. Ou seja, aquelas ações, aquelas atitudes que tem naqueles, acho que creio que, não lembro se é 24 ou 28 capítulos do livro de Atos, o profeta diz para nós na mensagem Atos do Espírito Santo, eram Atos do Espírito Santo. Então, se nós hoje, pela ótica bíblica, dentro daquilo que o profeta nos ensinou, queremos saber quais ações, o que o Espírito Santo produz, quais as características do Espírito Santo, não há nenhum livro melhor a não ser o livro de Atos, para nós conseguirmos identificar o que é o Espírito Santo. Então, é dentro disso que queremos discorrer um pouquinho, porque isso está ainda fresco na nossa mente, né, que tivemos um tempo estudando sobre isso, e queremos tratar um pouco desse assunto ainda, aqui, né, sobre o Espírito Santo nesse sentido. Mas eu queria dividir em duas questões aqui, porque a respeito, porque o profeta, quando ele vai tratar algumas mensagens, principalmente a mensagem o homem interior, ou o homem de dentro, e entre outras mensagens, a fé substância ele fala um pouco, a mensagem a batalha jamais pelejada, entre outras mensagens que eu não me recordo os nomes agora, principalmente para citar, mas eu sei que tem várias delas que eu tenho citações aqui, a mensagem de adoção, a série o batismo com o Espírito Santo, o profeta sempre vai fazer divisões, ele vai sempre colocar dois aspectos para nós examinarmos, o que um é o homem de fora e o homem de dentro, ou seja, numa linguagem mais técnica, o consciente e o subconsciente, né? A ciência vai chamar de subconsciente e consciente, né? Ou razão e emoção. Então, dentro disso, nós vamos discorrer um pouquinho aqui, se Deus assim nos permitir aqui, se não mudar o norte do assunto aqui, e queremos meditar um pouco em relação a isso. Porque, veja bem, o profeta diz que emoção não traz o Espírito Santo. Eu poderia perguntar para a igreja essa manhã, a razão traz o Espírito Santo? Então nós temos duas questões, nós temos a razão e temos a emoção. Nós temos o consciente e temos o subconsciente.
quando eu falo essas palavras, imagina que, pensa que ela é a mesma. Por exemplo, a razão, ela é a mesma coisa que o consciente. O consciente, quando eu falar consciente, você lembra de razão. Quando eu falar subconsciente, você lembra de emoção. Então, é essa distinção que vamos fazer aqui. Tudo bem que quando você vai para a mensagem, a batalha jamais pelejada, o profeta vai fazer uma explicação dos 5 sentidos do corpo, os 5 sentidos do espírito e os 2 sentidos que há na alma. Que eu creio que todos aqui já sabem sobre isso, não vou entrar nesse assunto. Mas o ponto que queríamos ver aqui, um pouquinho nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, é sobre esses 2 pontos, a razão e a emoção. Se a emoção não traz o Espírito Santo, a razão traria o Espírito Santo? Porque o profeta diz que a emoção ela não traz o Espírito Santo, ela não causa o Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito Santo causa a emoção, mas a emoção por si só ela não traz o Espírito Santo em uma pessoa. Só que parando para meditar essa semana e a gente estudando, lendo algumas literaturas e mensagens do profeta e buscando em relação a isso, nós vamos ver que a emoção não traz o Espírito Santo e a razão não traz o Espírito Santo, mas as duas em equilíbrio conseguem nos impulsionar a receber o Espírito Santo. Então, é um ponto que nós não podemos negligenciar, porque a razão ela está tratando com questão de conhecimento. Ela vai tratar com a parte mental do homem, consciente, onde o homem analisa as coisas, a parte crítica, a parte de razão, de arrazoar as coisas mesmo. E nós, como cristãos, nós precisamos ter isso. A Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Então, os filhos de Deus nunca foi um povo levado pela onda do movimento, pelas questões do dia a dia. E longe de nós isso, porque nós vemos um povo hoje, que eu creio que tem saído de um sistema organizado, que se levantou por uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. É a pura e a inadulterada palavra de Deus. Só que esse povo, ele não pode parar. Porque se esse povo parar, esse povo se denomina novamente. E se tem um povo que se denomina, é um povo que é movido pelo movimento, como que eu poderia dizer, pela onda do momento. Vai surfar na onda, né, irmão? Isso que nem eu sei lá ontem, na água lá, né? Na onda do momento. Então, vê um grupo de pessoas, um movimento de pessoas saindo, fazendo algo, aquele povo olha para aquilo, se identifica um pouquinho e vai junto. Ali passou uns meses, passou 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, acabou, já se esfria. E isso era uma preocupação do profeta, porque na mensagem Atos do Espírito Santo, o profeta, ele tinha uma pergunta dentro dele, ele diz, eu ficava me perguntando, por que as pessoas vêm ao altar e elas choram, e elas clamam, e elas parecem ter recebido o Espírito Santo, e passa algumas horas depois, acabou aquilo. Elas já estão no vale novamente. Isso vai tratar com 2 aspectos da nossa vida, é a razão e a emoção. Ou nós estamos emotivos, emocionados pela onda do momento, por algumas coisas que estão acontecendo, e depois, por isso que isso se esfria depois, ou nós estamos tratando pela razão, nós somos formal e fica ali daquele jeito e não consegue dar liberdade ao Espírito Santo para que a emoção ajude você também a recebê-lo. Então, esses 2 aspectos, razão e emoção, ele sempre esteve presente na vida do ser humano. Por toda a vida, desde o princípio. Se você for olhar lá para o Jardim do Éden, você vai ver isso acontecendo, razão e emoção está lá. É 2 sentidos, 2 aspectos na vida do ser humano. Eu poderia muito bem definir as características de razão e emoção. Esse não é o objetivo, eu creio que vocês sabem mais ou menos o que é. Mas, veja bem, esses 2 aspectos sempre esteve presente. E quando eu estou falando isso, eu não estou querendo trazer só para o lado natural. É porque a razão e a emoção alinhada é a mesma coisa que o consciente e o subconsciente alinhado, que o profeta diz na mensagem, o homem de dentro, que vai fazer nós termos o controle pleno pela nossa vida. Vai fazer nós termos um controle e um enchimento completo com o Espírito Santo. Então, o profeta vai dizer, e nós vamos estudando, nós vamos vendo, por exemplo,
muitos milhões, vamos colocar 1000 anos atrás, o homem era literalmente movido pela emoção. Ou seja, ele estava lá, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo. O povo de Israel. O povo de Israel na caminhada do Egito, eles tinham que ter, vamos dizer assim, uma percepção do perigo que tinha naquele ambiente. E essa percepção que eles tinham do perigo que tinha ali no ambiente era movido pela emoção. Ou seja, o sentimento de fugir de algum perigo, o sentimento de correr, isso tudo é emoção. E a emoção sempre cuidou do homem. Como ela sempre esteve presente na vida do homem, se você for analisar, nós mesmos, se nós vamos andar numa mata, por exemplo, nós andamos atentos, não andamos? Então, por quê? Porque isso é um sentimento que temos. Se nós vemos algum animal, a nossa reação é correr daquilo. É um animal que, sei lá, causa, a presença dele traz um risco para nós, é correr. Ou seja, é a emoção causando uma mudança no nosso sistema, no nosso corpo, mexendo com o nosso sangue, mexendo com a nossa capacidade cognitiva, colocando mais sangue nas nossas pernas para que nós corremos daquele animal. Então, um sistema de proteção. Então, a emoção sempre está presente. A razão, ela está presente no sentido de nós olharmos para aquilo e pensarmos, bom, se eu subir na árvore ele não me pega, mas se eu pular no rio, mas se eu fizer isso, a cabeça pensante do homem, é onde vai fazer com que ele... E tudo isso está presente na questão espiritual. Por isso que a razão não traz o Espírito Santo, a emoção não traz o Espírito Santo, mas as duas conectadas, elas te levam a receber o Espírito Santo. E se nós arrazoarmos isso e não darmos o devido crédito a isso, nós não vamos ler a Bíblia, nós não vamos ler a mensagem, nós não vamos buscar a Deus, nós não vamos estar dentro buscando o conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo em Colossenses. E vamos ficar só na onda do momento, assim, levando uma vida que, nós estamos predestinados, então não depende de nós algumas coisas. Só que não, o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia vai dizer, Romanos 12 vai dizer, que nós só seremos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, se nós somos um povo que despertou, que saiu do sistema religioso, que está buscando ser a verdadeira igreja, como o profeta vai dizer no livro das Eras, que toda a verdadeira igreja seguiria aquele modelo, buscaria ser como aquela primeira igreja primitiva, então tem que ter algo fermentando dentro de nós. E esse fermento dentro de nós, essa coisa que está dentro de nós, ela está ligada diretamente às nossas emoções e às nossas razões. Por exemplo, você tem uma razão por estar aqui nessa manhã. Todos nós temos uma razão. E o profeta diz que todo culto ele é especial. Não é porque um culto de domingo hoje é especial, mas todo culto é especial, o profeta diz. E o profeta diz, não há um culto que você não entre por ele. Ou você vai sair dali melhor, ou você vai sair pior. Então, nós estamos aqui porque nós fomos ouvidos pela razão, porque algo diz para nós que tem vida eterna, algo diz para nós que é a palavra de Deus, que tem algo melhor para nós, nós somos ouvidos pela emoção. Esses dois aspectos estão presentes aqui nessa manhã. Então, para pensar um pouquinho. Se esses dois aspectos estão presentes aqui essa manhã, se eu conseguisse alinhá-los, se eu conseguisse fazer com que eles entrassem em sintonia, como vai dizer o profeta na mensagem do Homem de Dentro, que ele diz sobre o consciente e o subconsciente, então seria possível que o Espírito Santo se derramasse no nosso meio. Curas acontecessem, milagres acontecessem, pessoas entregando as suas vidas a Jesus Cristo, confessando os seus pecados. Você veja bem, nós não podemos naturalizar isso. Não podemos, porque quando o profeta está pregando essa mensagem, Atos do Espírito Santo, ele vai dar o exemplo de Pedro e João. Ele vai dizer, Pedro, quando estava ali no livro de Atos capítulo 2 por ali, versículo 37, 39 por ali, cerca de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo e foram batizados e receberam o Espírito Santo. Só que o profeta diz assim, só que o diabo, ele olhou para aquilo e ele não estava nem aí, o profeta disse. 3
3.000 almas, 3.000 pessoas recebendo o nome de Jesus Cristo. E o profeta que diz que o diabo nem saiu de sua cama, ele usa essa expressão. Ele não estava, nem aí. Mas a primeira vez que Pedro e João, entrando na cidade, chamado a Porta Formosa, aquele homem pede uma esmola. Ele diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz que através daquela ação ali, daquela manifestação do Espírito, não olhe para o homem, irmão. Não era Pedro, não era João. Ali era o Espírito Santo. E o profeta vai dizer, quando eles pronunciaram aquelas palavras e aquele homem levantou e andou, aquilo foi o suficiente para que todas as autoridades daquela região, todos aqueles homens, incomodasse a todos. E eles pegaram eles e enfiaram eles numa prisão. Então, você está percebendo que a questão de religiosidade não tem nada a ver. A questão de nós carregarmos um nome, a questão de nós carregarmos uma veste correta, a questão, Deus precisa ser apresentável através da nossa vida. Ele precisa, através de nós, mostrar as suas características. Deus tem características. E como o profeta diz, características evidenciáveis. Deus não é uma nuvenzinha lá que é sem sentido. Não, ele é evidenciável, irmão. Desde o princípio. Você pode pegar lá o livro de Atos, o início do livro de Atos, lá em Pentecoste. Deus mostrou sinais desde o princípio. E um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. E viram sinais, a Bíblia vai dizer. Sinais do quê? Sinais como que línguas de fogo se repartindo entre eles. Ou seja, Deus sempre foi um Deus visível. Um Deus que se apresentou. Não, logicamente, que Deus tem a sua maneira de se apresentar aos teus filhos. E Deus sempre foi assim. Agora, eu pergunto para os irmãos, não precisa responder, é lógico. Você tem identificado Ele na sua vida? Quais têm sido esses sinais? Se eu te perguntasse, falasse para você agora aqui, eu sei que é um culto de escola dominical, então vamos conversar bastante aqui. Se eu perguntasse para você nessa manhã, se eu dissesse para você, faz uma escala aí na sua cabeça, não precisa me falar. Monta uma escala na sua cabeça, ou uma sequência na sua cabeça aí. O que vem primeiro na sua cabeça? O que mais você serve? O que vem primeiro na sua cabeça? O que mais você ama? De primeiro lugar na sua cabeça, assim, pensa aí, não precisa me responder. O que mais você ama? Pensou? Então, essa coisa aí é o seu Deus. Isso aí é o seu Deus. O que mais você ama é o seu Deus. Por isso que o profeta disse que tudo que vem antes de Deus é idolatria. Então, se a tua família vem antes de Deus, você é idólatra da tua família. Se o dinheiro vem antes de Deus, você é idólatra do dinheiro. Se o teu trabalho vem antes de Deus, você é idólatra do teu trabalho. Tudo que vem antes de Deus é idolatria. Por isso que nós estamos falando essa manhã aqui sobre o Espírito Santo. Ele tem que ter a preeminência que lemos aqui. O primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que vir antes de tudo. Antes de eu agir, antes de eu fazer, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Porque colocando Deus, os meus acertos vão ser muito mais assertivos, vão ser muito mais melhor. Então você veja que tudo isso está entrelaçado com razão e emoção. Está tudo entrelaçado. E como eu disse, por muito tempo, o homem, ele foi coordenado somente pela emoção. Então você pega um homem que estava lá no meio da mata, lá nas cavernas, lá que seja. Ele tinha que ser guiado pela emoção. A emoção era o instinto de proteção dele. Era o instinto de sobrevivência dele. E da mesma forma, nós hoje temos esse sentido? Temos esse sentido. O sentido de proteção, o sentido de emoção. Só que nós não podemos ser guiados por ele. Ou seja, o profeta disse que uma pessoa que fala em línguas, isso não é evidência que ela tem o Espírito Santo. E falar em língua é emoção? Eu perguntaria. E daí, pastor Márcio? Você veja bem, quando você vai estudar as mensagens do profeta,
os cultos que a igreja estava se elevando na presença de Deus, e não tem como, irmãos, nós eliminarmos a palavra emoção. Não tem como nós sermos nós só vamos, se nós eliminarmos esses aspectos, nós sabemos o que nós vamos ser? Membros de igreja formais, religiosos, queixo duro. Nós vamos ser assim. E a igreja do Deus vivo nunca foi assim. A igreja do Deus vivo foi uma igreja que adorou em espírito e em verdade. Bom, Carlinho cantando aqui hoje. Eu não sei você, mas você poderia, não sei se vocês sentiram, mas você sente a emoção do cantar. Você sente a emoção do louvar a Deus. Isso não é natural, isso é sobrenatural, isso agrada a Deus. Isso foi o que Deus, o povo, quando o apóstolo Paulo vai dizer sobre entrar no santuário, ele diz assim, tende ousadia quando entrar no santuário. Tende ousadia. E que ousadia que é essa? É você sentar igual uma estátua e ficar ali? Não, você tem que ter ousadia para servir a Deus de corpo e alma. E a emoção está envolvida, por isso você não pode ter medo de chorar, ter medo de clamar, buscar, gritar, tudo dentro do seu devido lugar, da ordem do culto, mas Deus gosta de pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Então, você veja que está tudo assim relacionado, a emoção e a razão. Está tudo entrelaçado. Então, se nós conseguirmos alinhar essas coisas hoje, você pode ter certeza, irmãos, que o Espírito Santo se derramaria no nosso meio. Nós estamos vivendo num tempo, se tem um tempo que está sendo marcado pelo excesso de informação, é esse tempo. Excesso de informação, excesso de estímulos, ruídos, e não apenas externos. Se nós olharmos para as coisas externas, sempre tiveram aí, de uma maneira ou de outra, mas sempre tiveram. Mas são estímulos, ruídos, são informações que ela está mexendo com a parte interna do homem. A parte interna do ser humano. É voz, é sentimentos, é condições que somos expostos. Só que Deus prometeu para nós algo que nos daria o controle pleno sobre todas essas coisas, que é o Espírito Santo. Então, nós vemos pessoas hoje tendo emoções desordenadas, tendo lembranças que machucam elas, medos que travam elas, desejos, vozes interiores que tomam controle de suas vidas. Isso é o que mais acontece dentro de um grupo chamado A Mensagem, porque assim, há muito tempo nós somos doutrinados de uma maneira que não... Você olha para a mensagem do profeta hoje, não era assim, meu Deus do céu. Não era. O povo teria que ser o povo mais livre da face da terra, é o povo que conhece essa mensagem. É um povo que tem o controle por si próprio. É um povo é um homem que consegue olhar para uma mulher lá fora e ele não peca ao olhar para aquela mulher. É uma mulher que sai, ela se mantém no seu posto de dever, como uma verdadeira cristã. É um homem que no seu trabalho não se envolve com coisas erradas. É uma mulher que não se envolve com coisas erradas. Esse é o povo que deveríamos ser. Mas muitos de nós estamos envolvidos com tantas emoções, e emoções ruins. As pessoas vêm no culto e estão com emoções, pensamentos em sua mente ruins, no sentido de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Sabe, conflitos internos, travando a pessoa de prosseguir. E se tem um povo que tem que ser livre, não somente livre, mas um povo próspero, é o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo próspero, um povo consciente que tudo é possível para aquele que crê e que tem uma confiança nas Escrituras. Quando ele diz lá em Malaquias, faça tudo que eu vos disser. Ele disse, levai os dízimos, as ofertas à casa do tesouro e faça a prova de mim. Para ver se eu não abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós tal abastança. Meu Deus. Então, tem um detalhe aqui. Quando nós nos encontramos em muita dificuldade, ou nós não estamos fazendo a nossa parte, ou a Escritura é inválida. Porque nós temos que colocar isso em choque.
Porque Deus é verdadeiro, irmãos. Deus é verdadeiro. Então, por quanto tempo? Com tanto de ruído? Quantas coisas que ouvimos? A batalha nossa, irmãos, não é somente contra o mundo. E ela, como o profeta vai dizer na mensagem do homem interior, não é contra o mundo literal. A nossa maior batalha é contra nós mesmos. Nós temos que vencer uma pessoa, e essa pessoa somos nós. Se supera em alguma coisa para você ver como que você vai se sentir melhor. Isso o profeta diz, é a mesma coisa quando você vence alguma coisa no mundo. Nós temos que estar nos superando a todo tempo. Então, o profeta ele vai fazer uma relação, porque Deus trabalha com o homem interior, primeiramente. Então, Deus vai transformar uma pessoa de fora para dentro, Ele transforma de dentro para fora. E isso foi o que Deus fez. Né? Essa é a maneira que Deus trata com o povo. Quando Noé estava passando o betume na arca lá, é porque aquele betume, o profeta diz na mensagem, a arca, ela tipificava o Espírito Santo. E aquele betume entrava lá no cerne daquela madeira de golfer ali, aquela madeira toda furada, e ela calafetava de dentro para fora. E isso é o que o Espírito Santo está tentando fazer nessa igreja, nesse povo. Nós temos buracos, nós temos dificuldades, nós temos falhas, mas cada mensagem que você ouve, se você der ouvido para essa mensagem, você pode ter a certeza que é mais um betume que o Espírito Santo está colocando sobre você. Esse é o papel do Espírito Santo sobre nós. Então, o profeta vai chamar essa questão da emoção, ele vai chamar de homem interior, por assim dizer. Vou colocar esse princípio aqui. A psicologia vai chamar de subconsciente. A Bíblia vai chamar de coração. Muitas vezes da Bíblia ela vai chamar essa parte interior do homem de coração. Porque vai falar do coração do homem que procede todas as coisas, a fonte de vida, e entre outras escrituras que poderíamos citar aqui. Então, a questão aqui é que nós somos, todos já sabem, já falamos no princípio, o profeta vai mostrar que nós se divide em 3 partes, que é corpo, alma e espírito. Que o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ao mesmo Deus de paz, o santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, corpo, alma e espírito. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Ou seja, nós somos formados desses 3 princípios. Só que o corpo está aqui. E o que governa o resto? É o consciente e o subconsciente. A razão é a emoção. Amém? Eu estou colocando bem esse princípio porque sem esses 2 princípios alinhados, irmão, nós não vamos receber o Espírito Santo. Você quer saber? Eu vou te dar a resposta para isso. Você vai entender. Mensagem que é o Espírito Santo, parágrafo 22, pregada dia 16 de dezembro de 1959. Aí você pega tudo isso que eu disse até agora, sobre a razão e a emoção, e conecta aqui, ó. E agora, a razão pela qual eu tenho tomado este tema, que é sobre o Espírito Santo, é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo. Ou seja, não pode receber o Espírito Santo. É o que ele está dizendo. A menos que você saiba o que ele é. Você consegue ver a razão aqui? É o conhecimento. A razão é o conhecimento. Se você não colocar o ingrediente da razão aqui, você não pode receber o Espírito Santo, a menos que você saiba o que ele é. Pergunte para você sabe o que é o Espírito Santo, meu irmão? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E toda vez que eu me pego nela, eu vejo que eu não sei nada sobre o Espírito Santo. E tem muito para nós aprender sobre o Espírito Santo. Vamos continuar. E você não pode recebê-lo se você sabe o que ele é, a menos que você crê que ele é dado a você. Aí aqui tem um outro ingrediente. Então basta só saber o que ele é? Então a mesma pergunta que eu fiz no princípio. Razão traz o Espírito Santo? Não traz o Espírito Santo. Você só pode receber o Espírito Santo se você saber o que ele é. E se você saber o que ele é, isso liga a razão, você não pode recebê-lo se você não crer que ele é para você. Ou seja, então,
A razão por si só, o conhecimento, e tem muita gente conhecida. Você pega lá os estudiosos, esses teólogos aí, entendido. Tem um famoso aí da internet aí, acho que é... Como é que é? Rodrigo alguma coisa? Rodrigo Silva. Tassos, Licurgo. Os homens é monstro no conhecimento. Eles pegam a letra e esmiuçam a letra para todo lado. Mas só o conhecimento por si, ele mata o homem. Nós estamos ouvindo isso aqui, é de um profeta enviado para esses últimos dias, para a última era. Ou seja, você só pode recebê-lo a menos que você creia que ele é dado a você. Ó, para você ver. Então, além da razão, eu tenho que conhecer o que é o Espírito Santo? Sim. Você tem que saber o que ele causa? Sim. Você tem que saber o que ele é? Sim. E eu vou dizer para você, o Espírito Santo não é só uso e costume, não, irmão. Não é só conduta e ordem, não. Ele é muito mais, ele é muito mais. Inclusive, eu acho que eu tenho mais de 20 citações aqui, o profeta dizendo assim, pastor Marcos. Quando você receber o Espírito Santo, ele causa algo em você. Algo muda em você. Algo acontece. Inclusive, na mensagem Atos do Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó. Deus deixou o modelo para toda a igreja. Olha o que ele vai continuar dizendo. Então, além de você saber o que ele é, você tem que crer que ele é para você. Logo, você não poderá saber se você o tem ou não, a menos que você saiba que resultados ele traz. Ou seja, você está vendo que a razão aqui, ela está envolvida em tudo aqui. Ela está envolvida em tudo. Agora eu vou dizer uma coisa. A razão aqui, no sentido de saber o que ele é, ela está amarrada com um fator aqui. Porque você não saberá o que o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você, a menos que você saiba o que ele traz, é o profeta dizendo. E o que ele traz está envolvendo emoção aqui, pastor Márcio. Emoção. Muita coisa. Inclusive o que aconteceu em Pentecoste. Porque você vai vendo o profeta dizendo em várias citações que é impossível um homem que tem o Espírito Santo, quando ele se coloca na presença de Deus, não sair lágrima de seus olhos. E sair lágrima não é emoção? E aí? Então, é questões que nós vamos analisando e vai conectando com nós aqui. Então, a razão, ela está diretamente ligada, e a emoção com receber o Espírito Santo. Eu tenho que saber o que ele é, o que ele gosta, as características que ele tem. Como que eu vou falar? Inclusive, o apóstolo Pedro vai dizer lá em Pedro capítulo 1, versículo 3, que nós temos que estar preparados para responder àqueles que nos perguntar a razão. Dar razão. Dar razão é a esperança da nossa fé. Temos que estar preparado. E se você topasse com alguém, você está preparado para responder quem é seu Deus? Nós temos que estar preparados. Então, o Espírito Santo, ele causa esses detalhes em nós. Ele causa isso em nós. Olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, 27. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão, isso aqui já seria um outro assunto dentro desse aqui. Mas há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. É interessante isso aqui, né? Só que quando você pega algumas mensagens do profeta, principalmente a mensagem Ordem da Igreja, algumas mensagens de perguntas e respostas, o profeta vai fazer uma diferença entre conversão e enchimento com o Espírito Santo e novo nascimento. Ele faz uma distinção disso. Então, tudo isso aqui está ligado com o quê? Com emoção. Você pode ver que horas o profeta diz uma pessoa cheia do Espírito Santo fala cedo ou tarde, colocada debaixo do altar de Deus, falará em língua. E outras citações não. Você pega a mensagem de adoção e diz, nem todos falarão em língua. Não necessariamente falarão em línguas. Ou seja, por quê? Porque o Espírito Santo está envolvido não só no falar em línguas, que é trazido pela emoção do enchimento do Espírito Santo. Vai por várias coisas. Você entra num culto de oração, começa a orar, começa a arrepiar, daqui a pouco
entra no espírito de oração, aí há falar em línguas, há profecia. É assim que acontece. Então você vê a questão da emoção misturada a isso? Ou seja, então, se a emoção não causa o Espírito Santo. A razão não causa o Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Você tem que juntar as duas. Se você tem excesso de algumas delas, você tem uma deficiência aqui. Se você pegar uma balança, você pode pegar uma balança. Então, de um lado da balança aqui, ó, aqui tem que ter a razão, aqui tem que ter a emoção. O que tem que estar? Equilibrada. Se tiver muito na razão, aí você vai puxar para o lado religioso. Sabe? Aquele homem dos olhos secos, que não sente nada. Sabe? Ele olha para métodos, ele olha para a Escritura, e a Escritura é uma lei para ele. Tudo bem que está certo, não está errado de ser uma lei, mas não tem nem emoção. Ele só olha para a Escritura em forma de condenação para com os outros. Não tem amor. E a emoção está diretamente ligada com o amor. Então tem que haver o equilíbrio. Então no meio tem que ter algo que equilibre os dois. Então se você tem aqui, tem analisado, faz um diagnóstico da sua vida. O que mais está direcionando a sua vida? É a emoção ou é a razão? Porque se tiver excesso para os dois lados, irmão, olha, é difícil receber o Espírito Santo. É difícil. Mas se você tiver o equilíbrio, o Espírito Santo, ele vai te colocar, ele vai te trazer um entendimento claro do que ele é e como ele está sendo na sua vida. Ah, mas o Espírito Santo, ele não tem característica. Tem característica, sim. Sempre teve. Por toda a Bíblia. Deus não é um Deus, irmãos, que nem eu falei, ele se apresenta no meio dos seus filhos. E a característica não é só ordem e conduta, como eu já disse no princípio. Essas características mudam o seu linguajar. Inclusive, na mensagem, o livro das eras, página 139, 120, dos 128 em diante ali, o profeta vai fazer uma conexão muito interessante em relação a isso. Ele vai dizer que quando o homem nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. E essa nova natureza, ele vai dizer que é o Espírito Santo. É interessante isso. Em outra mensagem, já fizemos essa conexão, ele vai dizer que algo morre mesmo, quando você nasce de novo. E o que morre lá é a velha alma. O profeta vai dizer, nasce uma nova alma. E o que é a alma, o profeta diz? O que é a alma? A natureza do Espírito. E aí você lembra do exemplo que o profeta dá. Você não pode pegar um porco, dar um banho nele, pôr um perfume, pendurar uma correntinha no pescocinho dele lá, colocar ele dentro da casa. A primeira oportunidade que ele encontrar a porta aberta, a porta do chiqueiro aberta, ele vai lá e vai se enfiar com o seu focinho na lama. Aí o profeta diz, mas por que ele faz isso? Porque a natureza dele é a natureza de porco. Para que ele se mantivesse lá dentro da casa, cheirosinho, tinha que ser mudado uma coisa nele. Tinha que ser mudada a natureza dele. E é isso que o Espírito Santo está buscando fazer em nós, irmão, mudar a nossa natureza. Isso mexe sim com nós, mexe com o nosso apetite, mexe com o nosso cardápio, mexe com nossos relacionamentos, porque é aquele que não deixa pai, mãe, e assim por diante, não é digno de mim. Mexe com tudo isso e vai mexer. É tudo isso que o Espírito Santo causa. Então você vai vendo as características do Espírito Santo em vários aspectos. E o que é o Espírito? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é várias coisas. O profeta, inclusive na mensagem que é o Espírito Santo pregada em 1959, ele vai dizer em específico que o Espírito Santo é 7 coisas, né? Ele vai dizer que o Espírito Santo é o selo, que ele é a circuncisão, ele vai dizer que o Espírito Santo é o sinal, ele vai dizer que o Espírito Santo é o poder, que ele é o advogado, que ele é a segurança. E entre outras coisas que ele vai dizer que o Espírito Santo é o descanso. Tudo isso é o Espírito Santo. Então todas essas coisas trazem características do que é o Espírito Santo. Então você olha para ele, aí citação do profeta.
2 minutos eu conversando com um homem, eu sei se ele tem o Espírito Santo ou não. E aí, pastor Márcio? É isso que queremos, meu irmão. É isso que nós queremos. Mas não é para ter isso como um olhar crítico, para ser um juiz na terra. Sabe por que tem muita gente querendo ser juiz? Religioso. Nem tudo é espiritual, não, irmão. Deus colocou capacidade cognitiva em nós. Deus, quando fez o homem no jardim do Éden, Ele colocou lá e diz, ó, domine sobre a terra. Ele colocou condição, capacidade em nós para lutar, para ganhar o pão, para vencer na vida. Nem tudo é espiritual. Não adianta, tem coisas, como o profeta disse, não adianta você fazer, entrar lá no seu quarto, ficar 40 dias lá, não vai resolver o seu problema. Não resolve. O profeta diz, não adianta você querer fazer igual Moisés, vai lá e só fica 40 dias no monte. É questões que são diferentes das outras. Você veja, tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos sem falar com a outra. Orando a Deus. Sendo que ela tinha que tomar uma posição e ir lá e resolver o assunto. Isso trata com a razão, mas trata com a emoção, porque a razão, em algum sentido, na mente daquela pessoa, está dizendo assim, não, está errado isso aqui. Se é um cristão, que o profeta está dizendo ali, que há uma diferença entre um cristão e um cristão cheio do Espírito Santo, a razão vai ficar ali, ó. Não, tem que corrigir isso aqui, tem que acertar isso aqui. Só que a emoção não deixa. Não, mas ela fez isso para mim. Não, mas aquele dia lá, e vem aquele sentimento assim. Não, aquele dia lá pisou no meu dedo. Não, mas desse jeito, mas daquele. Quando há o equilíbrio, essas coisas acabam, irmão. A gente prefere perder, baixa a cabeça, se acerta e prossegue adiante. Agora sim, tem questões que vai demorar anos para oração. Eu, por exemplo, eu tenho exemplos de eu ficar mais de 1 ano em oração por uma situação. Por um espírito sair. E o espírito era um complexo contra a minha pessoa, contra a minha família, mas Deus, Ele é poderoso, irmão. Agora, a minha parte eu estava fazendo. Porque quando você faz a sua parte, Deus entra com a dele. Você lembra que o profeta vai dizer em várias mensagens, ele vai mostrar para nós que nós temos que fazer a nossa parte. O profeta pregou uma mensagem, a reação a uma ação. É um Deus que reage. E como um dia eu preguei lá em Campo Grande, lá, Deus mais reage do que age, pastor Márcio. Você pode olhar por toda a Bíblia. O povo de Deus precisou agir para Deus reagir. Todo o tempo. Você vê, Abraão, sai da tua parentela. Abraão sabia para onde ia? Saiu sem destino. Ou seja, a ação de Abraão trouxe a reação de Deus. Abençoou a vida dele. Tudo aquilo que fez. A ação do povo sempre trouxe Deus em cena. E sempre vai ter um fator natural para trazer o espiritual. E o fator natural essa noite, essa manhã que eu estou dizendo, é a razão e a emoção. Se elas estiverem alinhadas na tua vida, o Espírito Santo se manifestará na sua vida. Você pode ter certeza. O que fazia com que Sansão tinha aquela força era um voto que ele tinha, mas que estava ligado diretamente com uma questão natural, que eram os seus cabelos. Cortou o cabelo, acabou a força, virou como qualquer outro homem. Tira o Espírito Santo de uma igreja e é como qualquer outra igreja. Tira a vida de oração de uma igreja. Tira o jejum de uma igreja e será como qualquer outra igreja, pastor Márcio. Não vai mudar nada, porque o cabelo de Sansão é a oração da igreja, é o jejum da igreja, é a vida vivida da igreja, é a busca. Porque o sistema matou o povo. Você veja bem, eu me lembro, eu vou dizer assim, depois os irmãos podem questionar o pastor Márcio ali, que ele está preparado, tá? Eu digo isso com toda reverência no meu coração, mas quando a gente estava num sistema, você via pessoas dedicadas.
Só que o ensinamento, a maneira que foi trazendo, foi acomodando as pessoas. Acomodando. E hoje, uma pessoa, ela se queixa de andar 20 quilômetros para estar no culto. Ela não se esforça. Ela não consegue ajuntar uma economia para estar num culto. Isso é o que o sistema fez com o povo, pastor Márcio. A Bíblia nunca disse assim. Mateus, lá no capítulo 33, versículo 26 por ali. Posso estar errando por alguma coisa aqui? Não, Mateus, acho que é isso mesmo. Vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus. 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ah, mas que fé que é essa? Onde está a fé desse povo, então? É essa fé que nós precisamos. Deus em primeiro lugar. Porque se nós não confiamos nele, ele não pode confiar em nós. Como que Deus vai delegar, vai colocar a responsabilidade na nossa mão, se nós nem nossa parte fazemos muitas vezes? Então tudo isso está vinculado à emoção e à razão. Você vê que uma pessoa que fala sobre isso, ela está cheia de razão. Ah, mas não preciso de tudo isso. Ah, mas eu vou assim, mas eu vou fazer daquele jeito. O profeta diz aqui, você não pode viver por emoção. Emoção não é fé. Fé está baseada na palavra. Mas ela é um ingrediente. Você pode viver por emoção? Não. Você pode viver só por razão? Não. Mas se você equilibrá-la, aí sim você pode viver. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a emoção sem a palavra de Deus, ela gera uma confusão total e uma instabilidade. Você pega essas denominações aí. Eu estava falando para minha esposa, a gente vindo, escutando um hino, era até um hino, acho que denominacional, um hino bonito, a letra assim, colocou lá para ouvir. Eu falei, olha a batida desse hino. Vai mexendo assim com a emoção, porque é a batida do coração. E os estudos mostram que os markets, as lojas, você entra numa loja, lá está uma batida, Não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Porque quer mexer com o seu emocional, quer fazer você comprar mais. Quer mexer com o seu emocional, por quê? Porque você foi gerado dentro da barriguinha da mamãe lá, com a batida do coração. E aquilo mexe, aquilo traz um relaxamento. E a pessoa fica suscetível a gastar mais. E eu estava ouvindo aquele hino e vendo, as denominações estão cheias disso, pastor Márcio. Só que eu pararia para perguntar, está de tudo errado isso? Trazer o povo numa emoção, numa atmosfera. Porque veja bem, a emoção sem palavra, ela causa confusão, bagunça. Porque eles estão lá recebendo o hino e tal, e grita e fala em língua, tudo bagunçado, e vira aquele negócio assim. Só que sem palavra. É uma confusão total. Você pega lá Kennedy Reagan lá, aqueles famosos lá dos Estados Unidos lá, é emoção, pura emoção aquilo lá. Só que emoção sem palavra causa instabilidade, causa confusão. Agora, e se nós, sendo um povo original, um povo eleito de Deus, conseguimos concentrar essa emoção pura e verdadeira e conectá-la com a palavra, o que será que sairia aqui? Teria que gerar um fruto, algo puro, algo verdadeiro. Porque ele diz, eu sou Deus e não mudo, eu creio que Deus está mexendo no interior de um povo, para trazer o que é real novamente. Quando o povo estava em Pentecostes, falaram, estão tudo bêbado aí, mas ali era a emoção que tinha enchido aquele povo. Juntamente com o quê? Com a palavra do dia, porque eles tinham cumprido uma promessa que era para eles ficar lá esperando até que ele descesse. Então, para pensar em tudo isso. Então, ou é que nós somos muito críticos. Nós olhamos para essas coisas e se escandaliza. Mas veja, irmão, está faltando algo lá para eles. O que falta para eles é centralizar a coisa com a palavra. E nós estamos aqui para isso. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ser o sal para essa terra. Para ser a luz para o mundo, como Jesus Cristo disse. Não se esconde
uma lamparina, um candeeiro debaixo do alqueire, ele disse, mas se põe no velador lá no alto, para que todos vejam. Como que esse povo quer chamar a atenção? Se for um povo frio, formal, não tem como, irmão. Nós temos que chamar a atenção com a nossa vida, com o nosso clamor. Isso é o Espírito Santo. Você lembra? O profeta conta a experiência daquele alemão, e ele tinha visitado uma igreja, ele chega lá na firma, o profeta diz, e começa a gritar e cantar, e ele está trabalhando contente, louvando a Deus, louvando a Deus. E aquele patrão chega, olha para ele e fala, rapaz, você foi visitar aquela religião de porca lá, né? E aquele homem, o profeta disse, estava tão cheio do Espírito Santo que a resposta dele, sabe, não é nada ofensiva. Ele disse, fui mesmo. Mas pensa bem para o senhor ver. Quão importantes são as porcas. Sem porca o senhor não andava no seu carro, nem uma máquina que funcionava, porque as porcas seguram tudo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Espírito Santo. Se tem um povo, é o que eu falo, se tem um povo que tem que estar feliz é o povo de Deus, é o povo que recebeu o Espírito Santo. Irmão, não interessa se você está carpindo, não interessa se você está lá arrancando mato de peixe, como eu estou muitas vezes lá, já comentei isso com o irmão Vinícius, eu ajoelhado no chão lá arrancando mato de peixe, 2 horas da tarde no sol quente, não interessa. O importante é que eu tenho o essencial, que é Deus. Oh, aleluia. Nós não estamos em busca de status, nós estamos em busca do verdadeiro enchimento do Espírito Glória a Santo. Deus. Glória a Deus. Sabe, tem pessoas que não sabem o que é isso, irmãos. Tem pessoas que vivem num outro padrão de vida, mas Deus quer um povo que reconheça que Ele está aqui vivo no meio deles. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, Cristo em vós, a esperança do quê? Glória a Deus. Esse é o Espírito Santo. Agora, então você veja que o que estamos conectando aqui, tentando trazer na mente da igreja, é que a emoção ela é importante. Ela é um combustível que vai impulsionar a presença de Deus, trazer o Espírito Santo. Não, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o tamborim lá e profetizava. E daí? Não traz emoção, não? A alegria, o êxtase por Deus ter fazido isso atravessar. Quando o sacrifício era aceito lá no dia 10 do mês 7, o que o povo fazia? O profeta disse que eles ficavam tudo assim, apreensivo, olhando, para ver se ia subir a fumaça, para ver se o sumo sacerdote ia apontar a carinha lá. Porque se o sacrifício não fosse aceito, ele era morto lá dentro. Mas quando o sacrifício era aceito, aquele povo glorificava a Deus. E é um tipo, isso é só uma sombra. Então, nós olhamos para essas coisas aí fora, irmãos. Então tudo bem, tem muita coisa que é um exagero, mas a gente coloca a palavra, dosa na palavra para você. Aleluia. Dosa para você ver a diferença. Então, irmão, não deixe a formalidade tomar o seu coração. A irmã Meida chegou no profeta e disse assim, Billy, deu vontade de eu sair correndo pelos corredores. O profeta disse, por que você não fez isso? Você devia ter feito. Outra ocasião, o profeta, um sentimento vem nele. Ele está lá no púlpito, e um sentimento veio no profeta. E era, um irmão tinha falado em língua lá atrás, o profeta disse. E a interpretação veio para ele. O profeta disse que aquele sentimento de falar veio nele, e ele falou, eu não falei, fiquei com medo. Mas aí ele falou assim, mas Deus não fica calado. Ele levantou um outro e deu a interpretação. Esse é o nosso Deus, irmão. Glória a Deus por isso. É essas coisas que o Espírito Santo causa. É esse sentimento que ele tem causado em nós. O amor verdadeiro um pelos outros. E sabe quem que é responsável por criar isso aqui, irmão? Somos nós. O profeta diz que nós que somos criadores de atmosfera. Então, se o corpo local não está tendo resultado, a culpa é do corpo local. Não é só culpa do pastor, é culpa do corpo local. E não depende do tamanho da igreja, irmão. Eu digo lá para os nossos irmãos, que seja 3, porque ele disse, onde eu tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Então você veja, que não importa o tamanho da igreja, mas o que importa é o propósito. O que importa é o objetivo. E você quer ver uma igreja que morre fácil? É a igreja sem propósito, uma igreja sem objetivo, uma igreja que são crentes de banco. Isso morre facilmente. Aí é a resposta do profeta, que ele vai dizer assim, eu ficava me perguntando, as pessoas vinham no púlpito, cramavam, vinham ao culto, glorificavam a Deus,
e saía da porta para fora, o negócio esfriava. Acabava. Então, nós temos que ter propósito dentro de tudo isso que estamos falando. Então, você veja bem, vamos amarrar 3 coisas aqui, ó. Razão, conhecimento, buscar a palavra, pergunte para o seu pastor, leia as mensagens, busque a Deus. Outra coisa, emoção. Deus, irmãos, Ele está envolvido em nossas emoções. Ele faz parte, quando nós dobramos nosso joelho no chão, você quer ver a oração mais sincera, aquela oração que você está sozinho no seu quarto, como a Bíblia instrui fazer. É você colocar-se diante de Deus de todo o seu corpo e alma. Se você relaciona essas duas coisas. Por quê? É só orar, pastor? Não, é orar com entendimento. Você está vendo que a razão está em tudo? A emoção também está. Porque o orar não é emoção que você vai colocar para fora? É emoção, é o seu sentimento. É o perdão que você vai pedir. É o filho que você vai lembrar que está doente. É a filha que está enferma. É isso aí. E o profeta disse, você quer ver o efeito da cura divina? É você amar uma pessoa. É você colocar amor naquilo. Ele diz, quando eu iria orar por uma criança, eu buscava elevar a fé do pai e da mãe. Não é a fé da criança. Não é lá com a criança, não. É elevar a fé do pai e da mãe. Para que o pai e da mãe creia e a cura venha. Então, olha que coisa. Porque o pai com a mãe, olha o amor que o pai com a mãe tem naquela criança. E quantas mensagens o profeta vai dizer isso? Então, você vê que esses elementos, a razão e a emoção, conectada, alinhada, ela traz algo para nós, produz algo. O que produz? O Espírito Santo. Só que essas coisas vai produzir mais. Quando a razão e a emoção estiver alinhada com o Espírito Santo, vai produzir uma palavrinha aqui, que chama propósito. E que propósito que é esse? Porque se nós juntarmos essas duas coisas e gerar um propósito de ser cristão, genuíno, cheio do Espírito Santo, irmão, a sua batalha, seu fardo vai ser mais leve. A sua batalha vai ser, ela vai ser diferente, irmão, você pode ter certeza. Seu dia vai ser diferente, o seu ar vai ser diferente, o seu convívio vai ser diferente. Porque se tem um povo que vence, é um povo que tem propósito. Amém? Que Deus ajude nós, né, meus irmãos? Então, a emoção sem palavra, ela gera instabilidade. Por isso que nós vemos aí fora, não tem a palavra. Tem um irmão que era da Assembleia, que congrega conosco lá, irmão Dario. De vez em quando ele prega lá, ajuda nós, né? Faz algumas coisas evangelísticas. Ele disse, eu vim da denominação, lá tinha dons e manifestação, emoção, mas não tinha palavra. Aqui tem palavra, mas não tem dons, não tem... Era a fala dele. E é verdade. E na mensagem, pergunta sobre Gênesis, né? O profeta lá no início, ele vai falar, você não pode cortar Deus no meio. Você não pode cortar Deus no meio. Deus é um ser completo. E na mensagem de adoção ele vai dizer algo interessante, porque algumas pessoas pegam aquela escritura de Hebreus lá, acho que é Hebreus 10, por ali, Hebreus, que vai falar sobre quando vier o que é perfeito. Não, mas em Hebreus tem uma escritura em específico lá que vai dizer sobre... depois eu posso pegar ali, mas vai dizer alguma coisa a respeito disso, que aí vamos deixando as doutrinas dos batismos, da imposição de mãos, acho que é Hebreus 10 por ali, né? Quando vai dizendo aquilo ali, aí o profeta pega e ele vai relacionar isso. A mensagem da adoção ele vai dizer assim, Deus não tira nada, Ele acrescenta. Eu fiquei pensando, meditando um pouco em tudo isso. Deus não tira nada não, irmãos, Ele acrescenta mesmo. Então, como que nós queremos tirar as coisas que Deus produziu? Se era atos do Espírito Santo e lá tinha todas essas coisas, onde que está? É a responsabilidade do pastor? É a responsabilidade do diácono? De quem que é a responsabilidade? De todos nós. É de todos nós. Porque um fogo, um incêndio, ele não começa já um incêndio, irmãos. Você não olha para uma mata lá, ela está incendiada, mas não começa, está pegando fogo tudo. Não. Começa com uma tochinha. Essa tocha começa a queimar. Daqui a pouco vira uma maior, daqui a pouco vira uma maior, daqui a pouco vira outra, e daqui a pouco está pegando fogo em tudo. E esse tem que sermos nós.
Nós temos que sair daqui como, eu sempre digo, não como um carvão que é tirado do fogo. Você pega um fogo, põe a fogo ali, aí você tira uma madeirinha dali, o carvãozinho. Você põe ele longe. O que vai acontecer com ele? Vai apagar, vai virar fumaça. Daqui a pouco vai esfriar. Isso não pode acontecer com nós. Nós temos que estar incendiados pelo Espírito Santo. Aquela coluna de fogo, aquela língua de fogo tem que estar em cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que podia se olhar um para o outro e ver aquelas línguas de fogo sobre eles. É muito sobrenatural isso aqui, será? Hã? É porque nós somos natural, né? O ser humano é natural. Mas isso é real. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então você veja, a emoção sem... Eu já estou indo para o final, tá, irmãos? A emoção sem a palavra, ela causa instabilidade. Causa problema. E a razão sem o Espírito Santo, sem a junção com a emoção, sabe o que ela vai causar? Orgulho. Aquela pessoa prepotente, cheia de conhecimento. A razão sem isso é a pessoa cheia de conhecimento. Você não consegue conversar com ela. Você lembra, né, pastor Márcio? Lá em Uraí, lá, né? Mas é uma razão tosca, uma razão sem base bíblica ainda. A pessoa cheia de razão é uma coisa que é demoníaca. Sem o Espírito, sem a dosagem da emoção do Espírito Santo junto ali, irmãos, é uma pessoa orgulhosa. Ela está com a madre fechada. Você pode falar culto após culto, a palavra de Deus vem, bate nela. É os crentes fronteiriços que o profeta vai dizer. Vem no culto, o negócio abre. Vou fazer. Espero que nós não sejamos desse jeito. Então, a emoção sem a palavra gera instabilidade, bagunça. A razão sem o Espírito Santo, sem alinhamento com a emoção, vai gerar orgulho. Pessoas orgulhosas. Tem irmãos que chegam na gente, às vezes, eu estou dizendo minha experiência, tá, pastor Márcio? Outro dia, conversando com o irmão e uma situação para resolver. Eu vou falar porque é experiência, nós temos que contar a experiência. Ah, mas eu vejo que é desse jeito aqui, que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ser daquele jeito. Eu falei, tá. Mas a Bíblia não ensina assim. Ah, mas eu sempre vi assim. Eu falei, então, aí que está. Essa é a questão. Nessa mensagem, o batismo do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, o profeta diz duas coisas essenciais aqui. Ele vai dizer sobre uma ponte que foi construída, que tem que ser destruída. E ele vai dizer sobre o irmão, não sei se é Tommy ou Benny, uma coisa assim ali. Não lembro o nome dele, a pronúncia certa aqui. Eu não estou lendo citação para ganhar tempo. Mas ele vai dizer assim, que esse irmão construiu uma embarcação no fundo de sua casa. E todo mundo que passava na rua, os conhecidos dele, chegava lá e dava uma orientação para ele. Não faz desse jeito aqui. Aí o profeta disse que ele construiu aquela embarcação e ficou a coisa mais horrível que ele já tinha visto na vida dele. Não funcionou. Aí chega uma pessoa com opiniões, está fundamentada a sua opinião? A primeira coisa que você tem, antes de você falar qualquer coisa, tem que ver se a sua opinião está fundamentada na palavra. Então, às vezes, a pessoa cria uma imagem na cabeça dela, algo que não está fundamentado. Isso é o quê? É uma razão sem o quê? Sem a palavra. E gera orgulho naquela pessoa ao ponto dela querer colocar o fardo dela sobre o outro. Não, mas porque eu faço desse jeito, porque eu consigo fazer desse jeito. Não, mas se eu consigo, o senhor consegue. Chegou a falar assim para mim. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Nós temos que dosar o que um faz. Deus é um Deus de variedade. Eu não sei se todos os irmãos aqui têm um dom de jejum. Mas não é todos que têm o dom de jejuar. Tem pessoas que não conseguem jejuar 2 dias. Eu não consigo jejuar 2 dias. Não tenho vergonha de falar isso. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Isso é uma coisa, quem sabe, que eu tenho que moldar. Mas Deus é um Deus de variedade. Então, vamos imaginar que eu consigo jejuar 3 dias. Aí eu vou falar, o senhor tem que jejuar 3 dias. Não, mas o senhor tem, eu consigo, o senhor também tem que conseguir.
Não é assim que funcionam as coisas. Deus é um Deus de variedade, cada um ocupando o seu posto. Inclusive na mensagem de adoção, aqui no seu, nessa parte aqui, na mensagem da série que é o Espírito Santo, o profeta vai dizer que Deus, Ele coloca cada um no seu lugarzinho. Ele diz assim, ó, meu irmão, às vezes você está dizendo assim, não, mas eu sou um lavrador de terra, estou lá cuidando do campo, cuidando do milho, cuidando disso, e fazendo isso eu não fiz nada para Deus. Aí o profeta diz, fique tranquilo, Deus te colocou aonde você deveria estar. Se você está servindo Ele no seu papel, creia e fique tranquilo que você está na perfeita vontade de Deus. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o que Deus colocou você para fazer. Ele diz, ó, dona de casa, você acha que você não faz nada para Deus? Fique no seu posto de dever. Há tantas formas de fazer as coisas para Deus. Que Deus ajude nós, né? Que Deus ajude nós. Já estamos indo para a reta final. Que Deus ajude. Eu estava meditando, lendo um livro, né? Eu não sei se o senhor já leu o livro O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy, né? E esse livro ele vai falar uma coisa interessante, inclusive tem uma grande conexão com as coisas que o profeta diz, principalmente na mensagem A Fé é a Substância, sobre esse poder que tem dentro de nós, né? Que aquela mocinha olhou para o profeta e perguntou para o profeta, né? Quem fez isso? Foi Deus ou foi o diabo? Aí o profeta diz, não foi Deus e nem o diabo, fui eu. Aí esse livro, O Poder do Subconsciente, tem uma conexão muito forte com isso, né? Mostrando um poder que está dentro de nós. E tudo isso está ligado com razão e emoção, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse livro, Joseph Murphy, e se não falei uma hora, eu acho que o profeta leu ele, eu não lembro se é ele ou um outro autor, mas conecta muitas coisas. Quem lê as mensagens do profeta, se for ler esse livro, vai ver isso, né? E ele vai dizer que o subconsciente é um terreno fértil. Uma terra fértil, que tudo que você plantar ali nasce. Coisa interessante. Eu espero estar falando com o seu subconsciente essa manhã. Espero que o que falamos aqui sobre a emoção, sobre a razão, sobre essa busca, venha nascer. E o profeta diz, esse livro ele vai dizer que ali, o subconsciente, uma das falas que mais choca, né? O irmão Vinícius que está com o livro lá, não, irmão Vinícius? Que ele vai dizer que, principalmente para mim, foi algo assim que foi um divisor de águas, até no cuidado dos meus pensamentos e das minhas atitudes, é que o nosso subconsciente aceita tudo aquilo que o consciente afirma repetidamente. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro? Então, ele vai dizer lá que o subconsciente, que vamos colocar assim, a alma, né, o homem, na mensagem, leia a mensagem, o homem interior, o profeta vai dizer, o homem da casa de máquina lá, ele aceita tudo que o homem que está lá no timão, lá em cima, que é do consciente, né, ele afirma repetidamente. Lembra? Acho que tem alguma escritura que diz, né, sobre a repetição de pensamentos, né? Não lembro agora. Exatamente, acho que é isso aí mesmo. Provérbios, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas a respeito disso, sobre a questão de Romanos 12 mesmo, isso está bem claro lá, né? Nós seremos transformados pela renovação do quê? Do nosso entendimento. O entendimento vem aonde? Vem aqui em cima primeiro. Vem no nosso consciente. Então, vindo o conhecimento aqui, ele vai descer para a nossa alma e vai transformar nós. Por isso que a transformação é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Você entende? Então, a repetição de pensamento, ela transforma. Por isso que você não pode repetir, não, as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis. Eu sou pobre, mas não vou ter isso, mas não vou ter aquilo. Não, mas isso aqui não é para mim, mas aquilo lá não é para mim. Você não pode repetir essas coisas. Eu lembro que eu conversava com o irmão antes, né, ele, toda vez que ele atendia o telefone, ele ia, pastor, estamos levando. As coisas, é difícil, né, pastor? É difícil. Essa fala era, ou como que fala, isso mesmo. Sabe? Sempre assim. Não podemos ser assim, porque a repetição de pensamento vai trazer aquilo. Isso é real. Isso é a fé naquilo que você está dizendo. E a psicologia está cheia disso. Você vai para o mundo da psicologia aí, não estamos falando de psicologia, não mistura as coisas não, irmão. Muito tempo os homens que estavam na frente tiveram medo de usar essas coisas.
achando que é psicologia. Não, isso é um direito nosso. É um direito que a igreja tem de exercer o poder que ela tem dentro dela, como um povo que Deus colocou desde o princípio para dominar sobre a terra. Um domínio cristão pela palavra de Deus. Então essas coisas ajudam a gente. Né? Então, a repetição de pensamentos, ela gera alguma coisa. Gera. E você sabe de uma coisa? Professar não é mentira, irmão. Professar as coisas não é mentira. A gente tem que ter discernimento em relação a isso. Eu me lembro até uma experiência particular minha, quando nós começamos o nosso trabalho ali, trabalho natural, né? Que os irmãos sabem, eu acho que sabem, né, que eu trabalho, né? A gente tem um trabalho, porque a igreja é pequenininha, então não tem como viver da igreja. E graças a Deus, Deus tem dado saúde para nós e condição para trabalhar, né? Então, eu tenho se posicionado em relação a isso, enquanto Deus me der condição e discernimento e for da vontade dele, eu estarei fazendo o que eu estou fazendo, buscando fazer da melhor maneira possível. Né? Ah, mas o profeta disse, não, o profeta trabalhou por 17 anos, e ele disse que trabalhava e pregava, e a vontade dele, ele diz em uma citação, que era continuar trabalhando, mas Deus separou ele. Você lembra que ele tinha um ministério evangelístico, e eu não tenho nada contra um pastor que é mantido pela igreja. Eu creio que isso é verdadeiro, é cristão isso. Eu creio que tem que ser assim. Mas enquanto nós não temos essa condição, nós temos que... Não podemos parar, né? Então eu me lembro que quando no início do nosso trabalho, sempre que alguém perguntava para mim, como que está indo o trabalho? Não, está indo uma beleza. Nós temos tantos clientes. E não tinha. Não tinha. É que eu falei para o pai, semana, né, voltando do serviço, falei, pai, eu tenho que parar de professar, porque o negócio está... Não, Vinícius, aumentou demais, né? Eu tenho que parar de falar, né? Tem que ficar quieto um pouco, tomar cuidado no que fala, porque o que você repete várias vezes, aquilo acontece. Você sabe o que é, irmãos? Isso é em tudo na sua vida. Você pega uma mulher que está lá, fora do seu posto de trabalho, de dever. Ela está num trabalho lá, no meio de uma fábrica, e você veja, um olhar errado pode gerar um sentimento, uma emoção dentro daquela mulher. E aquela repetição de olhar pode causar uma desgraça que chama adultério. Todas as coisas que repetidas vezes traz alguma coisa, nasce alguma coisa. Por isso nós temos que ter discernimento. Então nós estamos falando disso, não é psicologia. Isso é uma receita, é algo que nós temos que ter discernimento para aplicar na nossa vida. Amém? Já estamos terminando. Eu tenho o costume de falar que está terminando, daqui a pouco. Deus ajude nós aqui, ó. Provérbios 23, 7. Assim como imaginas em sua alma, assim ele é. Olha para você ver. A força que tem isso aqui. E a alma aqui é coração, a Bíblia vai chamar em alguns momentos. Não faz distinção dessas coisas. O profeta diz aqui, ó, se você pode crer de todo o seu coração, isso se tornará realidade. Isso ele vai dizer em várias citações, né? Graças a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não posso deixar passar. Glória a Deus. Jesus vai dizer aqui, né, Mateus capítulo 12, versículo 43, 45, ele diz assim, ó, quando o espírito imundo sai do homem, volta e acha a casa vazia. Aí, aqui que está um detalhe, né? Porque se nós nos esvaziarmos de algumas coisas, nós temos que colocar outra coisa no lugar. Não podemos ficar vazio. Você quer ver um exemplo simples? Sai andar na rua aqui e encontra um terreno vazio, sem muro, que tem mato, vegetação. É que aqui é a cidade mais cuidada, né? Mais ou menos. Mas terreno vazio, ele atrai o quê? Lixo, sujeira. Por isso que uma pessoa vazia, ela atrai lixo, ela atrai sujeira. Por isso que nós temos que estar ocupados com as coisas de Deus. Ocupado com as coisas de Deus. Aí você pega o terreno lá que está vazio, capina ele, planta mandioca, planta quiabo, planta abóbora nele para você ver. Ninguém vai jogar lixo lá, vai manter. Eu sei porque eu tenho um do lado de casa lá, a expectativa é plantar nele, eu capinei ele essa semana. Mas é assim que funciona. Nós temos que se encher das coisas de Deus. Amém? Não podemos ficar vazio.
Porque Jesus Cristo vai dizer lá, ó, se aquele espírito imundo sai daquela pessoa e ela, sabe, não, continua fazendo aquilo, continua vazio, ele volta, encontra aquela casa vazia, vai falar lá, né? Limpa e adornada. E ele traz mais 7 para entrar com ele. Já o estado daquela pessoa é pior do que do primeiro. Discernimento temos que ter, né? Discernimento. Ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude, né? Então, irmãos, o que nós vemos aqui, tinha tantas citações para ler, mas não vai dar tempo. Depois o pastor Márcio aqui, eu vou passar as citações para ele, depois ele ajuda. O Espírito Santo tem que causar algo em nós, irmão, que é algo tremendo. O profeta vai dizer, principalmente nessa mensagem aqui, ó. Se você não leu, leia Atos do Espírito Santo. O profeta vai dizer em algumas citações aqui. Inclusive, tem uma citação aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Ele vai dizer assim, ó. Glória a Deus por isso. No parágrafo 43, ele vai dizer assim, ó. E então o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente, se fazendo maior e maior, tirando fora todas as suas ansiedades e tentação. À medida que você vence, o Espírito Santo toma o seu lugar. Então, você quer que o Espírito Santo tome lugar na sua vida? Vença. Você tem que vencer. Porque ele está dizendo, à medida que você vence, o Espírito Santo toma lugar. Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa alguma vez, e observe que o seu testemunho floresce. Esses são os filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. 67, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecoste, é o mesmo Espírito Santo de hoje. Ele não muda. Ele faz as mesmas coisas. Aí o profeta vai dizer em outras citações que aquelas pessoas que recebem o Espírito Santo, elas desejam as mesmas coisas. As coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar uma água do riacho, e comer bolacha de sal, e ser popular com Deus, e ser servo de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo possa dar, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e a sua Bíblia. Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus, e que cada palavra de Deus está correta. Sim, Senhor. Amém. 94. Se você recebe Jesus, você recebe algo. Ele diz que esta é a palavra, esta é a palavra de Deus que é inspirada. E Ele é o mesmo Senhor Jesus nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas. Poderíamos dizer nessa manhã. E Ele disse que faria. Ou você não recebeu Jesus. E aí? As mesmas coisas, ou você não recebeu Jesus. Você recebeu alguma teologia. Mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra no seu coração, há algo que acontece. Pois você crê em tudo que Ele diz. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Glória a Deus por isso. Tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Mas eu creio, meus irmãos, que nós estamos caminhando para isso. Que esse desejo possa estar no seu coração. Ajunte a emoção, coloque a razão junto, sabe? Estude a palavra, coloque a emoção junto. Olhe para o propósito que é vida eterna, quer ser sal para este mundo. E você vai ter certeza que a sua vida vai ser melhor. Vai ter mais sentido. Sabe, últimas vezes que eu tenho saído de casa, eu tenho orado a Deus. Deus, me dá almas, Pai. Me ajuda, Senhor. Coloca pessoas no meu caminho que eu possa instruir, ajudar. Quem sabe uma oportunidade. Nós conversamos com tanta gente, mas às vezes você olha para aquela pessoa
Inclusive o profeta vai dizer algumas citações. Outro dia eu estava mostrando para a igreja lá, pessoas que têm um capuz preto em sua cabeça. Elas não recebem. Você percebe que tem pessoas que você vai conversar, você não consegue falar de Deus com ela. Vai para um assunto, vai para o outro, mas você vai tentar entrar aqui, você já vê, cara. Mas Deus tem um povo. Tem pessoas que são suscetíveis à palavra. Você vai sair de sua casa, peça a Deus, fala, Senhor, coloca pessoas para que eu possa manifestar o meu testemunho. Ah, mas como que eu faço? Como que eu faço isso? Parágrafo 143 da mensagem, Atos do Espírito Santo. Deus dá um modelo da igreja do Espírito Santo. Irmãos, como tirar essas coisas do caos? Você pode ter 4 grandes potências, Pentágono e tudo que você deseja ter. Você pode ordenar igrejas e ministros, fazer teologia, educá-los. Isto nunca surtirá efeito a menos que o povo volte novamente ao caminho eterno de Deus e receba o batismo do Espírito Santo. E siga adiante, pregando com sinais, maravilhas, acompanhando o seu ministério. Nunca surtirá efeito, a menos que seja assim. E aí? Por que nunca se deu ênfase nisso aqui? Por que nós temos tanto acomodamento dentro de nós? Isso aqui tem que fazer um reboliço dentro de nós, irmão. Não só como pastor, mas como igreja. Como filhos e filhas de Deus. Quando você vai ler o livro das eras, o profeta diz assim, que naqueles dias, principalmente na era de Éfeso, o pastor morria, eles ressuscitavam o pastor. Eu falo, mas isso é só para aqueles dias? É só para o profeta? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O problema é que nós colocamos a razão sozinha em relação a isso. E se colocarmos só a razão, vai dar problema mesmo, porque quem explica Deus? Não tem como colocar só a razão. Tem que ter o elemento da fé junto. Tem que ter o emocional junto. Você está com a dor de cabeça, o que você faz? Você vai orar ou você pega o dipirona para tomar? Eu garanto que cada um aqui deve ter um dipironinha lá em casa. Tem não? Se não for o 1 miligrama, acho que é de 500 miligramas, né? Todos têm. Por isso que eu digo, nós se acostumamos com as coisas naturais. E Deus, Ele quer resgatar nós do natural. Como o apóstolo Paulo vai dizer, essa carne briga com... O interior briga com essa carne, é uma luta. É uma luta total. Então, com sinais e maravilhas acompanhando o seu ministério, nunca surtirá efeito, a menos que seja assim. Aí ele vai dizer assim, ó, Deus tem o programa, mas você tem que vir ao programa. Você tem que vir ao programa de Deus. Deus tem um programa. Amém? E entre outras, nós temos tanta citação, que Deus te ajude, meu irmão. Poderíamos dizer muito mais coisas aqui, mas eu espero que Deus abra o seu entendimento e que quando sair por aquelas portas, você possa analisar como que está sendo a respeito das emoções, das suas razões, porque pode ser que tem coisas que você acha que tem razão. E você tem que dosar a tua razão com a emoção, com a palavra no centro, porque a palavra é o centro, ela é o equilíbrio. A palavra está aqui, a razão está aqui, a emoção está aqui. Ela é a ponte. Se a palavra que está aqui estiver distorcida, vai ter um distúrbio total aqui. Um desequilíbrio total. Por isso que pessoas não conseguem vencer. E esse equilíbrio, ele é verdadeiro, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá, não entristeçais acerca daqueles que dormem, que não tem esperança. Ou seja, ele está falando de um povo que tem um equilíbrio, que sabe que vai vir, que sabe onde que está posicionado, que sabe o que vai receber. Amém? Que Deus ajude nós, né? 67 ele vai dizer, o mesmo Espírito Santo, ele é real, que traz o mesmo resultado. Não tem como, né? Que Deus ajude nós em tudo isso. Eu creio que é isso aqui que falamos. É só você tomar a mensagem, o homem interior, que você vai
meditar um pouco nisso que falamos, porque o profeta vai começar a fazer um tipo e ele mostra que se aquele homem de dentro da casa de máquinas que alimenta a fornalha lá, não concordar com o de cima vai falar assim, ó, coloque força no navio, nós vamos para a direita. Esse tem a linguagem de navio lá que fala. Nós vamos para a direita. Aí ele olhava e fala assim, não quero. Não vou pôr não. E daí? Não vai. Aí o profeta vai dizer, não tem como um querer ir para um lado e o outro querer ir para o outro. Tem que estar alinhado. Amém? Então, porque se o maquinista trabalha sem o homem do timão lá em cima, sem o capitão do navio, sem o guia, o que acontece? O navio se perde. Vai ficar andando à deriva sobre o mar, sem direção nenhuma, vai chegar em lugar nenhum. Sem guia nós não chegamos a lugar nenhum. E o capitão, o guia, se ele estiver ali em cima e o maquinista não alimentar o navio também não vai sair do lugar. Vai ficar parado. Agora, o que adianta nós dizer que é o povo de Deus, que é um povo que adora a verdadeira mensagem, é um povo que verdadeiramente diz que nasceu de novo, se nós não tivermos essa coisa alinhada? Ou nós vamos ter a força sem o guia e vamos ficar perambulando, ou nós vamos ter o guia sem a força. Porque veja bem, o guia nós temos. O guia é o Espírito Santo através da mensagem de um profeta. Porque ele disse que não revelaria nada aos seus filhos a não ser pelos seus servos, os profetas. O seu pastor, ele não vai trazer nada novo aqui. Ele vai trazer aquilo que Deus trouxe através de uma linguagem profética. O papel dele aqui é deixar isso claro para a igreja, como o nosso lá também. Então você veja que o guia nós temos. O que nós temos que aprender é ouvir a voz desse guia e colocar força, energia, comer mais feijão, animar, sabe? Colocar força, poder. E o que coloca força, poder? O Espírito Santo. O profeta disse que o Espírito Santo é o poder. A eusógia, né? A eusógia. Que Deus nos ajude, né? Eu creio que era isso. Tem tanta coisa aqui. Que Deus ajude nós, né? Nós como verdadeiros cristãos, nós estamos fora de um governo natural, né? Nosso governo é invisível, né? É invisível, é o Espírito Santo. Filipenses 2:13, porque é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Então, se todas essas coisas estiverem alinhadas, o navio vai fluir, a oração se cumpre, e o milagre acontece, né? E nós vamos seguindo adiante. Poderia fazer uma oração? Pode ficar de pé, irmãos. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra essa manhã, Senhor. Eu agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui com o pastor Márcio, a família dele, Senhor Jesus. Essa igreja, o qual tem buscado viver mais perto de Ti, Senhor. Que eles possam meditar nisso que eles ouviram essa manhã, Pai. E me perdoa, Senhor, se eu falei algo que foi fora da Tua direção, Pai. E que o Senhor, Pai, venha trazer frutos através dessa palavra, Senhor. Não deixe nós, Senhor, nos dois extremos. O profeta sempre mostrou dois extremos para nós. Um era arminiano, o outro era calvinista, Senhor. Oh, Pai, um é razão, cheio de razão, o outro é só emoção, Pai. Deus, não deixe assim, Pai. Coloque o equilíbrio em nós. Introduza a Tua palavra na nossa alma, no nosso coração, nessa manhã, Pai. E que aquele Espírito Santo, como o Senhor vai dizer na mensagem, Atos do Espírito Santo, que cresce diariamente, que ele cresça mais uma vez em nós. Que ele produza frutos verdadeiros de um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Eu te agradeço por tudo isso nessa manhã, Pai. Por cada um dos teus filhos. E logo mais que estaremos retornando para o nosso lar, Senhor. Que o Senhor guarde os veículos também, Senhor. Livre de todo mal. Ali o irmão Vinícius com a sua mãe, Senhor, retornarão, eu creio que amanhã, Senhor. O irmão Carlinho, meu irmão, Senhor, sua esposa, seus filhos, Pai. O irmão Anderson que está ali em Ponta Grossa, ali, ó Deus, em Matinhos, Deus. Guarda a sua família.
Dê um bom retorno para eles, Pai. Provavelmente estão retornando agora, Senhor. Cuida de cada um, Pai. Eu te peço, Senhor, e cada um daqueles que estão aqui presentes nessa manhã, Senhor, leva cada um em segurança através do Teu Espírito Santo. Oh Deus, eu levanto as minhas mãos nessa manhã, Pai. Oh Deus, em forma de bênção para essa igreja, Pai. Abençoa o pastor dessa igreja, Pai. Dê discernimento para ele, dê condição para ele se manter firme, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Ancorados, Pai, como o Senhor vai mostrar para nós através do profeta. Ancorados na rocha da Tua palavra. Oh Deus, que essa igreja seja aquela igreja lá de Mateus 16, Pai. Aquela igreja, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Oh Deus, é o que te pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Que seja aquela igreja que manifeste sinais, prodígios, Pai. Para que o mundo se seja constrangido, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo isso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus. Espírito Santo, convencer da crueldade do pecado.